Quantas vezes você já deve ter ouvido falar de que precisamos investir cada vez mais em educação? Vamos colocar cada vez mais recursos, vamos colocar cada vez mais investimento, significa mais gastos. O que seria isso? Vamos construir escolas, vamos aumentar o salário dos professores. Tudo isso é importante? É claro que é. Mas quando se fala de investimento em educação, não pense apenas na parte monetária. O que me incomoda é verificar o quanto que aparentemente nós estamos acostumados com um método de ensino que aparentemente deveria ter sido substituído há muito tempo. O mundo está vivendo uma nova revolução de muitas coisas e infelizmente eu não tenho visto isso sendo acompanhado na metodologia de ensino nos mais diversos ramos. A gente pode falar do ensino básico, no ensino médio, no ensino superior. Me incomoda muito verificar o quanto que hoje em dia ainda noto meus filhos estudando da forma parecida com a forma em que eu estudava. A quantidade de vezes que você se depara com coisas que são altamente decorebas, coisas que aparentemente não seriam do dia a dia normalmente do cidadão médio, de forma a que o aluno identifique que aquele conhecimento vai reproduzir e enriquecê-lo de alguma forma. Isso nunca te incomodou? Já está mais do que na hora da gente pensar um pouco mais a respeito disso. Eu peguei alguns exemplos de livros dos meus filhos e também conferi, inclusive com livros da educação pública dos filhos da minha funcionária, e notei que infelizmente você pode pegar numa boa escola do ensino da rede privada e também no ensino público, e infelizmente todas seguem uma determinada linha que aparentemente precisaria ser muito enxugada e também modificada para que o estudante tenha muito mais interesse, para que ele reconheça o valor e a delícia que é estudar. Vamos dar uma olhadinha no que eu estou querendo dizer. Esse trecho que você está visualizando agora é um conteúdo de um livro de geografia, onde você vai notar aqui, nessa parte, ele está dizendo tipos de rocha: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas, e cada uma vai ter alguma característica de camadas horizontais, de sedimentação, intrusivas ou plutônicas, extrusivas ou vulcânicas. Tudo isso é muito interessante, com certeza é. O problema é que eu entendo que nós estamos colocando uma sobrecarga muito grande de coisas excessivamente decorebas, porque isso é diferente de você fazer uma determinada excursão e o aluno vivenciar. Olha que maravilha! Esse aqui é um exemplo de algo que tem essas características. Mas ainda que você torne esse aprendizado mais intuitivo, aparentemente a gente precisaria se preocupar muito mais com algumas coisas que fossem mais enxutas, mas que você pudesse desenvolver um pouco melhor o tema. Quando eu peguei esse exemplo de geografia, vamos pegar também outro exemplo agora falando de história. Então aqui é um outro exemplo onde você nota o quanto que o estudante ele termina sendo levado a tentar decorar. O papel do professor é fazer com que aquele aprendizado se repercuta e se internalize no aluno, mas o problema é que mesmo que o professor seja altamente qualificado, infelizmente o material de apoio, e eu já analisei o material de apoio, inclusive de grandes redes, grandes conglomerados de educação, infelizmente eles seguem a mesma linhagem, talvez pela própria formatação vinda lá do Ministério da Educação, ninguém aparentemente está lidando com isso. Observe o que é que tem aqui nessa tela. Então a gente fala do reforço do controle colonial. Fala-se do Conselho Ultramarino, em que a coroa portuguesa fundou a Companhia Geral do Comércio do Brasil e em 1682 a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Depois veio falar de alguns tratados, que eu não sei nem pronunciar esse tratado. O que é que isso significou para que aquele aluno
reconhecesse, opa, essa é uma etapa de tal forma importante na nossa história que isso poderia explicar um monte de coisas no nosso dia a dia. Infelizmente, em história também existe uma quantidade muito grande de coisas que são aparentemente, no meu ponto de vista, inúteis, enquanto que outras matérias que têm uma importância ainda mais acentuada termina ficando sempre engessada num determinado tipo de formatação. A gente precisa melhorar um pouco mais a respeito disso. Vamos olhar agora um livro de ciências. A mesma lógica que eu falei para vocês termina se refletindo num livro de ciências. Para pensar. Tem aqui falando do reino dos vegetais, onde ele vai ter 5 reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae. E fala dos vírus e fala de cada uma dessas características. Agora para pensar. Qual é a relevância de você colocar um aluno para fazer uma decoreba pura, porque aquilo é muito interessante, muito... Por exemplo, no ser dos fungos, você vai ter os unicelulares, pluricelulares, eucarióticos, heterotróficos. A gente não precisa falar muita coisa para você notar que, se você perguntar aquele mesmo aluno, quase todos os alunos que você perguntar, depois de pouquíssimo tempo, poucos vão saber lhe dizer o que é aquilo que ele estudou. Porque não existe um sentido daquilo que ele está estudando em relação à vida. A gente precisa melhorar muito mais o aprendizado para tornar o aluno um cidadão muito mais completo. Para que ele faça uma interação, inclusive dos diversos ramos de atividade. Quantas vezes você tem aspectos de geografia que terminam de alguma forma justificando e interagindo com a história. Da mesma forma que alguns aspectos de ciências também têm a ver com as questões históricas. O quanto que a história ela termina justificando coisas que nós vivenciamos atualmente na nossa política aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. As teorias, as retratações, as mudanças, as evoluções, as desconstruções, tudo isso precisaria ser muito melhor delineado para que tudo aquilo faça sentido para o nosso aluno. Infelizmente, eu não vejo isso sendo reproduzido, pelo menos por enquanto. Eu estou falando de livros didáticos. Por uma curiosidade, algum tempo atrás, eu achei um trechozinho de uma prova minha de geografia, onde naquela época chamava 8º ano e hoje em dia é 9º ano. Isso foi no ano de 1987, e se você observar aqui, você vai ver que naquela prova, era uma prova que a própria imagem já demonstra um pouco da idade da prova. O que é que acontecia? Se perguntava a capital de vários países. A capital da Tunísia, a capital de Moçambique, a capital do Egito, a capital da Etiópia, a capital de Angola. Várias vezes você pode se deparar, assim como eu naquela época e hoje, sem saber exatamente qual é a capital de vários e vários países. Aquilo aparentemente denota uma formatação altamente decoreba. Agora, sejamos justos. Quando você vai tentar enumerar aqui em um determinado momento, olha, vamos botar aqui nessa prova também, você está visualizando, olha, me diga aí qual seria esse país, esse aqui. Isso é até, de certa forma, relevante. Mas você nota o quanto que as informações elas não estão contidas num todo. Para você analisar a parte geopolítica, para você ter um contexto de tudo, de todas as informações. Eu não estou dizendo que hoje em dia as provas são desse jeito. Com certeza, isso eu já testemunhei, não são tão decorebas como desse jeito que aconteceu. Mas também não se iluda. A quantidade de informações que são repassadas aos alunos sem um aparente interesse, eu fico imaginando, meu Deus, um aluno que teve uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula de ciências apresentada com esse tipo de embasamento, como é que a gente desperta nesse aluno o interesse para decidir
eu gostaria de ser um professor de história. Eu gostaria de ser um antropólogo. Eu gostaria de ser um cientista. Eu queria ser qualquer coisa nesse ramo de atividade. Você vai ver que o despertar muitas vezes acontece na hora do Enem, na hora de proceder a algum tipo de exame, mas o aluno, a depender dos materiais que a gente ainda está seguindo essa metodologia, e não adianta você pensar no patrono isso, patrono aquilo, isso daqui é um contexto muito mais filosófico, não adianta. Na minha opinião, tudo está sendo apresentado de uma forma muito errada. A gente precisa melhorar muito isso. Então, será que a gente não está passando informações demais desnecessariamente? Por quê? Porque a gente já notou. Você estuda às vezes para uma determinada prova, mas aquilo vai sair naturalmente da tua cabeça. Então, enquanto você está dedicando o espaço para informar coisas que aparentemente só serão exploradas e melhor vivenciadas se uma determinada pessoa seguir por aquele caminho profissional. Mas no interesse diário e coletivo, aquilo termina não fazendo parte do dia a dia de boa parte das pessoas e seria pouco capaz de desenvolver algum tipo de atração para uma boa parte dos alunos se aquele assunto for apresentado de forma excessiva e também de uma forma tão decoreba. Porque a gente simplesmente está fazendo uma série de informações, enchendo de conteúdos, mas também enchendo de conteúdos que aparentemente ou serão inúteis ou serão apresentados de uma forma de tal forma sintética que ela não se relaciona com nada. Quando eu fui conversar com um amigo, que ele é português, eu cheguei a verificar algumas questões do que é que se ensina na educação básica. Eu já notei que no ensino básico de pelo menos 2 lugares que eu tive acesso, a informação ela é apresentada de uma forma um pouco mais sintética e isso não significou que aquele país não conseguiu se desenvolver. Então, a gente não precisa ter o pudor de fazer um enxugamento, contanto que a gente enxugue, mas que aquilo faça sentido como um todo. Lembra que eu tinha falado desse amigo meu? Eu pedi que ele me mandasse aqui, isso aqui é uma grade de exemplos de coisas que a aluna do primeiro ano do ensino médio, ela termina sendo submetida, onde você nota que você vai ter várias informações que aparentemente precisariam estar muito mais contidas, principalmente nas escolas públicas. Você observa que tem aí, nesse agrupamento, nesses horários, você vai ter a biologia, você vai ter português, você vai ter educação física, você vai ter um monte de coisas, mas você vai ter tudo isso sintetizado de uma forma muito mais racional, na minha opinião. E olhe que isso que eu estou vendo aqui, lá de Portugal, poderia ser inclusive evoluído em relação a outras coisas. A carga horária, inclusive, das próprias matérias, que poderia dizer, olha, o que? Reduzir cargas horárias de matérias básicas, de português, de matemática, de história, de ciências? Não, de jeito nenhum. A gente precisa dar cada vez mais incentivo ao conhecimento. Mas de que vai adiantar o excesso de tempo e o excesso de conteúdo se aquilo não se reproduzir? Eu proponho que a gente poderia não só verificar os conteúdos, mas inclusive a carga horária de cada uma daquelas matérias. Porque com esse enxugamento a gente poderia incluir algumas outras matérias que poderiam ter muita serventia. Imagine você que em algum momento o estudante tivesse condições de vivenciar aspectos práticos e noções, por exemplo, de seus direitos. O cidadão conhecer os seus direitos. Espelhado também naquelas questões lá de Portugal, por que não
nessas aulas de cidadania, mostrar conceitos básicos do direito constitucional, do direito civil, do direito penal? Será que a gente está dizendo que a gente vai transformar um monte de advogadinhos? Não, é claro que não. Mas o cidadão precisa reconhecer seus direitos. Eu sou auditor fiscal do trabalho e a quantidade de gente que não está com a noção mínima dos seus próprios direitos na parte trabalhista é impressionante. Isso precisaria já ser conscientizado nas crianças e nos jovens desde cedo. É óbvio que isso é importante. Quando ele optasse, se ele optar pelo ramo de direito, ele vai ter toda aquela expansão, mas ele teria uma bagagem muito mais forte. É diferente de você sair de um aluno que saiu do terceiro ano do ensino médio, foi para o curso de engenharia, chegou lá para aprender derivada e integral. Aquilo não fez parte do aprendizado. É como se a gente tivesse uma ruptura entre o que está acontecendo antes e o que vem na parte posterior do ensino superior, quando isso acontece. O aluno também vivenciar o plantio, uma parte prática para que ele vivencie o quanto que aquilo faz parte da vida dele. Enquanto consumidor, a gente pega uma fruta, a gente pega uma verdura, mas a vivência disso poderia ser muito mais saudável. Isso tornaria o cidadão mais responsável, muito mais completo, despertaria nele algo que aquela decoreba não consegue reproduzir. Por que não estudar, por exemplo, gastronomia? Por que não estudar um monte de outras coisas? E nutrição. E nutrição. Para pensar. Como nós andamos perdidos, isso não incorporou no nosso dia a dia. Que tal o aluno, ao sentir que a sua carga diminuiu, poder ter aula também de música? Está faltando música? Claro que está faltando música. Que tal fazer com que o aluno tenha aulas de espanhol e de inglês? Isso aqui é o mínimo, pessoal. Porque, meu Deus, será que ninguém percebeu que nesse mundo globalizado, nesse mundo de interações diversas, esses aspectos estão cada vez mais relevantes para que o aluno consiga alçar cada vez voos maiores. E ao não nos preocuparmos com isso, nós estamos limitando o horizonte dos nossos alunos. Para isso, precisamos ter a coragem de fazer aquele enxugamento. Que tal o aluno ter também noções de empreendedorismo, para que ele estude conceitos básicos de administração, de contabilidade de custos, de educação financeira? Quanta gente começa, a gente vê hoje em dia sendo divulgado, que tem tantas empresas que abrem e fecham. A taxa de sucesso das nossas empresas é muito grande. Claro que existem fatores que não vem ao caso a gente falar, mas muitas vezes a pessoa começa de uma forma intuitiva e vários desses conceitos são muito elementares. Se aquela criança tiver conceitos que eu já vi que são aprendidos, por exemplo, nos Estados Unidos, para você ter uma noção do quanto que você gastou, que está embutido naquele custo, e você vai ter noção de custo, de despesa, para poder você saber a partir de quanto você precisaria vender para poder fazer aquela venda. Será que é tão fácil? Não é difícil, mas não é tão óbvio quanto a gente pensa. Existe sempre algo a ser aprendido. Quantos empreendedores talvez nós tenhamos perdido simplesmente porque a gente não deu esse tipo de encaminhamento já na educação básica? Por que não fazer com que as crianças tenham aulas de marketing e marketing pessoal? Às vezes você nota que você é um produto. Às vezes nota que você tem um produto, mas você não consegue chegar no teu cliente. Não basta você ter um produto, é importante que você tenha essa noção. Não está muito cedo para que os alunos aprendam, não. Isso vai despertar muita gente. Observa que o quanto a gente falou, se eu ensino ciências muito bem ensinado, eu estou despertando
um futuro médico, um futuro enfermeiro, qualquer ramo lá das ciências, se eu ensino história com o gosto dele entender aquele processo, do quanto aquilo repercute, nós vamos estar criando profissionais maravilhosos. Nós podemos estar despertando vários e vários chefes de cozinha já desde a infância. Pessoas voltadas para a música que talvez tenham um conhecimento, uma coisa natural, mas que nunca teve a oportunidade de despertar. Observe o quanto nós estamos perdendo a chance de aproveitar o nosso talento natural das nossas crianças. Quando nós falamos de globalização, por que não dedicar também para que exista aula de informática e programação? Isso seria uma coisa, obviamente, opcional para quem tem aquele tipo de inclinação, aquele tipo de necessidade. Será que alguém tem dúvida do quanto que isso significaria uma mudança para a parte profissional? Quantas vezes as pessoas chegam num determinado momento e não sabem exatamente o que é que vão fazer? A educação básica terminou não significando nada. Não deu o encaminhamento mínimo para aquela criança, aquele jovem, escolherem o que é que vão querer. E se eles não quiserem, porque nem todos vão querer fazer um curso superior, mas que ele tenha um encaminhamento para que ele consiga, inclusive, desempenhar alguns cargos de nível técnico com mais facilidade. Ele pegar um cargo técnico depois com uma bagagem muito mais rica. Percebeu o quanto a gente está meio perdido? É preciso coragem. Porque quando você acha tudo muito importante, é sinal que você não tem o sentimento do que é urgente, do que é realmente importante. Se você acha tudo importante, tem alguma coisa de errada no que você está avaliando. Quando nós fizéssemos um determinado enxugamento na carga horária e nos dados que vão ser apresentados para os alunos, nós poderíamos sugerir um monte de outras coisas que eu garanto que seria muito mais interessante para o aluno e também enriquecedor. Você nota que a gente tem uma quantidade grande de informações que, quando você pensa no cidadão como um todo, aparentemente a gente não está seguindo por um caminho tão legal. Então, observando aqui essas disciplinas em Portugal, esses estudantes no 8º ano, eles já fizeram, nessa época, já do 8º ano, fizeram a sua opção para, por exemplo, nesse caso aqui, para ciências. Então, essa aluna, ela já teve que fazer uma opção para uma determinada área de saúde. Mas veja, para que o aluno faça uma opção, a bagagem anterior a isso já tem que ter mostrado ao aluno o que é que ele termina despertando com mais interesse. Nesse caso que nós estamos vendo, as matérias elas terminaram sendo graduadas, e isso não tem nenhuma novidade em relação a várias escolas onde você tem algum tipo de escolha que é feito normalmente lá ou no final, já no 9º ano, ou então no 1º ano do ensino médio. Mas nesse caso, observe que essa aluna foi ter provas de português, matemática, biologia, filosofia, educação física, física e química, só que elas vão ter aula de forma permanente e semanalmente, todas as vezes em laboratórios e também na sala de aula. Para pensar, você não precisa apenas decorar fórmulas, você tem que vivenciar e descobrir a mágica dos elementos químicos, como eles interagem. A mágica de você ver a parte cinética de algumas coisas e você vivenciar. Vai ser muito mais rico o aprendizado quanto mais você pegar as informações que são dadas desses ramos de atividade, por exemplo, para que você faça aqueles experimentos. Imagina como a gente poderia dar um salto, porque esse nível de conhecimento vai ficar na mente do aluno eternamente, porque aquilo tudo fez sentido. Só ler, ele dá uma capacidade de aprendizado. Ler e falar dá um pouco mais. Ler, falar e assistir algum tipo de imagem dá uma outra experiência. Mas você fazer tudo isso e você ter o experimento, a vivência prática, esse é o tipo de estudo que vai fazer com que o aluno permaneça com aquele
com a maioria daqueles conhecimentos para toda a sua vida. Ainda no rol de disciplinas que são estudadas aqui, você tem cidadania e desenvolvimento. A gente tem que enxergar o aluno como uma versão de um cidadão que já está naquela idade pequena, mas que tem que já ter algum tipo de vivência do mundo, para que ele não fique tão alheio às coisas que o cercam. Nem tanto e nem tão pouco, que tudo seja apresentado ao longo de um certo tempo, de uma forma a ser incorporada naturalmente. E existe também a educação moral e religiosa católica, lembrando que nesse caso seria uma educação opcional. É uma coisa também muito importante, na minha opinião, mais uma vez, como opcional, precisamos respeitar os direitos das pessoas para que a educação religiosa seja garantida e que as pessoas possam ter um canal de mentalização, porque a religião, além de tudo que se pode pensar, você tem um quê filosófico, um quê humanístico, para que você faça com que as tuas atitudes sejam de alguma forma pensadas, sempre com um norte, com um princípio que em muito lembra e tem tudo a ver com a questão moral e ética. Então você tem a importância de um monte de coisas que precisariam tomar um espaço em relação a um monte de outras coisas. Observe que a carga horária dessa escola, e essa escola é pública, você tem pelo menos, já lá nessa época, você tem período integral em pelo menos 2 dias na semana. Essa vivência do estudante lá na escola é muito importante para que ela faça um acompanhamento, inclusive quem é que melhor tem condição de acompanhar o desenvolvimento das atividades. Eu estou falando do conhecimento técnico repassado. Seria o pai ou seria a escola? Nessa parte que eu estou falando, na minha opinião, é a escola. É claro que cabe aos pais o seu papel de pai. Cabe aos pais o seu fator de verificação e correção do andamento. Mas olha, tecnicamente, você ter o conhecimento técnico, para que um pai tenha o conhecimento de química, de matemática, de física, de tudo e de todos os anos, é uma tarefa que aparentemente parece ser de uma difícil execução para uma boa parte dos pais em geral. Seria muito importante que a gente se preocupasse, principalmente com as escolas públicas, que cada vez mais a gente tivesse o período integral. Isso ia facilitar de diversas vezes. Por quê? Porque se o aluno estivesse integralmente na escola, ele não precisaria ficar exposto à violência em outros lugares que porventura ele venha a morar. Isso daria um descanso muito grande ao pai, que poderia deixar o filho depois buscá-lo ao término do expediente. Daria um sossego ao pai saber que o filho, ao invés de estar exposto, por exemplo, ao tráfico de drogas, à bandidagem, que ele estaria num ambiente seguro e enriquecedor. Já está mais do que na hora da gente pensar simplesmente em obras, gastos. Algumas coisas envolvem dinheiro, mas outras envolvem apenas planejamento. Nesse caso aqui, fazendo esse paralelo do que a gente está conversando, no Brasil, já que a gente não tem nenhum tipo de especialização um pouco mais madura para poder você ter elementos de escolher, o que é que acontece? O aluno termina estudando esse excesso de matérias, das diversas matérias que a gente tem, quando a gente tem uma quantidade excessiva, ensinando um excesso de coisas, por exemplo, do ramo de exatas, para alguém que tem uma vocação natural para humanas e vice-versa. É muito melhor quando você tem um foco para estudar nas coisas que você mais gosta. O próprio ser humano, ele evoluiu muito por questão dessa especialização. Em algum momento, alguém que tinha uma grande habilidade para fabricar uma faca, ele poderia ter habilidade para aquilo, mas não ter tanta habilidade, por exemplo, para plantar, ou para cozinhar, ou alguma coisa nesse sentido. Pegar o que você tem de melhor da característica das pessoas me parece uma coisa óbvia, que infelizmente não está sendo retratada no nosso modelo de educação.
Então, como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa educação? Porque a gente vê o tempo todo, quando a gente diz assim, vamos melhorar a educação, o que é que se fala? Vamos melhorar o salário dos professores. É importante? É claro que é. É muito importante. Existe uma necessidade de você fazer uma capacitação continuada. É importante? Claro que é. Se essa capacitação interagir com essa mudança na visão, ela será maravilhosa. Vamos estabelecer metas ou gratificações por desempenho. Eu não estou nem falando se deveria existir ou não, mas o que se fala é nesse tipo de coisa. Fala-se em mais investimentos. Vamos criar um projeto específico para a educação. Vamos tratar de merenda escolar. A quantidade de vezes que a gente vê essas coisas sendo debatidas, e boa parte delas tem muito sentido, mas na minha opinião, tudo isso é uma discussão muito superficial, porque nós não fomos na raiz do problema. A raiz do problema é o que fazer e como fazer e quando fazer. Isso vai significar muito para a nossa melhoria. Eu fui buscar na Constituição Federal, no artigo 24, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação. Então você vai ter o papel da União para coordenar e os Estados e o Distrito Federal também vão fazer algum tipo de legislação em questões específicas. Algumas propostas me parecem que poderiam pelo menos serem discutidas. Por exemplo, o sucesso de um professor está ou não direcionado ao aprendizado dos alunos? Você pode teorizar muito, mas se o resultado dos alunos numa prova do Enem, numa prova do MEC, fosse satisfatório, isso seria provavelmente uma prova de que aquele professor estava indo muito bem. E se aquele professor estava indo muito bem, os seus alunos estão indo muito bem numa prova do MEC, e eu não estou falando somente do Enem, poderia haver uma prova anual para um monte de anos, a partir do 5º ano, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se os alunos fossem bem, o professor que fez com que seus alunos alcançassem um determinado nível de perfeição, um ótimo nível de êxito nas suas provas, aquele professor deveria ser premiado. Por que não? Para pensar. Tem alguma coisa que eu não entendo. Nós vemos muito essas questões de que o aluno ele termina sendo aprovado a todo custo. Pelo amor de Deus, que teoria é essa? Em que o aluno pode estar péssimo do jeito que foi, ele vai terminar passando. E isso daí foi uma decisão que eu não sei filosoficamente de onde veio, mas aparentemente eu penso, é uma opinião minha, que aquilo é para desocupar uma vaga porque tem mais gente chegando. Ou seja, já que nós, por mais que nós colocássemos investimento, nós não fomos capazes de garantir vaga para todos os alunos. E já que nós não conseguimos, nós não podemos permitir, nesse caso, negativamente, que um aluno que não sedimentou um conhecimento vai necessariamente ter que passar. Só que você vai notar que nesse aprendizado, o que ele deixou de aprender aqui é ferramenta muitas vezes necessária para o entendimento do que vem. O que é que aconteceu? Aquele aluno dali para frente só começou a rolar ladeira abaixo. Principalmente porque se ele não tiver aquele conhecimento, o desencanto dele com as outras séries que se sucederão vai ficar cada vez mais acentuado. Nós vamos fazer com que aquele aluno perca, a gente está colocando nossos alunos a perderem o gosto pelo estudo. Então, se os alunos não estão conseguindo, não era muito melhor a gente checar as causas disso e tentar atacá-las do que você simplesmente fazer esse tipo de procedimento? É óbvio que isso está acontecendo e as pessoas aparentemente não estão enxergando. Seria muito importante que a gente aproveitasse melhor as nossas mentes e o desempenho atlético diferenciado em escolas de excelência. Seria muito importante, existe um outro vídeo que a gente fala de incentivo à cultura e
também aos esportes, que poderiam trabalhar junto com a educação de forma a você desenvolver. Se você tem essa parte da educação e não deixe de assistir a parte que fala de cultura e de esportes, poxa, é tão bom sonhar. Cada um com sua aptidão natural para qualquer ramo de atividade que você possa pensar. Seja na parte do conhecimento técnico, que é o que a gente está falando, seja na parte artística, seja na parte esportiva. Nós vamos estar fomentando um monte de coisas maravilhosas para as nossas crianças e os nossos jovens. É importante a gente garantir que essa preparação do aluno ocorra, mas não é só a partir do 8º ano, não. Muito antes, para que o aluno já comece a demonstrar algum tipo de interesse, para que ele não decida na sorte o que é que ele quer ser da vida. Porque vai ter uma hora que vai bater na porta dele a necessidade para ele decidir qual é o caminho que eu quero seguir. Então, na minha proposição, já no próprio aprendizado, já desde do 1º ano até o ensino médio, mas quando fosse a partir do 8º ano, o aluno já teria alguma bagagem para fazer algum tipo de direcionamento. Verdade seja dita, na escola dos meus filhos, eles já terminam fazendo algum tipo de opção a partir do 1º ano do ensino médio. Mas só que esse tipo de escolha precisaria estar num crescente, vivenciando muito mais coisas. Então, uma vez que aquele aluno desperte naturalmente uma inclinação para aquilo, que ele pudesse se dedicar. Isso não significa que ele, se o sujeito escolheu exatas, ele vai viver uma vida excessivamente nisso e virar um alienado nas partes, por exemplo, de história. Não! Lembrem que nós estamos escolhendo fornecer uma quantidade de informações menor, só que ela muito mais rica. Aquele aluno de exatas, provavelmente, ele pegaria como se fosse só o filé, a coisa mais representativa e que fizesse sentido para ele na parte lá de humanas, e ele se dedicaria ao que ele tem de melhor. Aquele aluno que desperta mais vocação para a parte de ciências também ia ter conhecimentos, ia continuar tendo conhecimentos de matemática, de física, das coisas que são importantes a qualquer cidadão, independente de qualquer coisa, mas ele ia se especializar nas coisas que ele prefere e que ele tem muito mais facilidade. O estudo ia se tornar muito mais delicioso. Eu estou aqui sonhando com vocês. Com isso, a gente poderia fazer com que o estudo ficasse muito mais divertido, você iria ter muito menos evasão e você teria muito mais rendimento. De uma forma filosófica, até a disponibilidade de gente para o narcotráfico iria diminuir, porque ali seria um ambiente em que o aluno encontraria um acolhimento e também algum tipo de rendimento maravilhoso. É muito bom quando nós notamos que nós estamos evoluindo. Seria importante que nós buscássemos, na medida do possível, incluir nessas aulas e também no material didático, e eu comecei falando do material didático, utilizações práticas do conhecimento no dia a dia. Deixa eu falar um português mais claro. Às vezes, quando você vai fazer um cálculo geométrico, você aprende todas aquelas fórmulas. Mas que tal a gente pegar uma aula e fazer com que um determinado profissional que se utiliza daquelas fórmulas, ele termine demonstrando uma coisa prática, por exemplo. Às vezes, numa aula, se demonstra uma determinada medida. Mas que tal demonstrar para o aluno como se obter a medida? Isso parece ser uma coisa óbvia, claro que é. Só que lá na nossa aula, a gente recebe tudo muito fácil. Só que no dia a dia, as coisas não vêm fáceis. Você vai precisar, no final das coisas, medir aquilo. Uma coisa tão simplória, né? Mas às vezes só o jeito de você medir, isso tem a ver com ângulo, tem a ver com ferramentas, tudo isso também é enriquecedor para o aluno. Existem alguns assuntos que exigem uma reflexão mais profunda, e isso seria apresentado a algumas faixas etárias à medida em que a gente fosse verificando que o desenvolvimento da criança e do adolescente providenciasse e tivesse um rol de conhecimento necessário para que aquilo internalizasse melhor na mente e significasse um pouco mais para a vida.
Então, alguns temas que envolvem um pouco mais de reflexão poderiam ser apresentados quando se atingisse um determinado nível de amadurecimento dos alunos. A demonstração de como chegou naquela fórmula matemática que muitos professores fazem é interessante, para que ele entenda a lógica daquilo. Mas só que isso também, na minha opinião, não é mais importante do que o entendimento da lógica e daquela utilização prática, sempre tentando trazer aquele conhecimento para a vivência do aluno. A intenção seria que o estudante permanecesse ao máximo na escola, se possível em período integral, para realizar, além de todo aquele aprendizado daquelas matérias que a gente já falou, que ele tivesse atividades, por exemplo, atividades esportivas, recreativas, xadrez, arte, aulas de reforço e realização das tarefas de casa. Seria tão melhor que o aluno chegasse em casa já com tudo aprendido. Por que não se dedicar a ensinar de manhã e na parte da tarde você canalizar e verificar o aprendizado? Isso seria muito mais eficiente do que a metodologia de agora. Para pensar. Especialmente quando você pensa num aluno da rede pública, pelo menos na média, penso eu, isso é uma opinião minha, não tenho certeza do que estou falando, boa parte dos pais dos alunos precisam, para se sustentar, ter uma carga horária muito grande. Quando eles chegam em casa, muitos não vão ter condição física, psicológica e às vezes nem sequer têm o conhecimento para fazer esse acompanhamento das tarefas do filho. O que é que acontece? Quando você não tem aquele acompanhamento, aquilo não termina reproduzindo no dia a dia da vida daquele aluno. A escola precisaria fazer isso e deixar para os pais uma tarefa que é muito, muito importante do cidadão como um todo, como a educação, o encaminhamento para a vida, para um monte de coisas. Mas a escola, você já nota que ela também tem o seu papel muito importante. Agora, quando eu falo de período integral, vamos supor, não, período integral não tem condição de fazer, porque já não tem muitas vagas nas escolas. Seria muito importante que a gente soubesse muito claramente para onde é que está indo esse dinheiro, pelo fato de que se fala cada vez mais de investimento, e cada vez a gente está vendo que não tem vagas nas escolas e por aí vai. Tem alguma coisa de errado. Mas se nós não formos capazes de oferecer tantas escolas em período integral, a escola precisaria pelo menos ter alguns espaços com computadores disponíveis para que os alunos que não têm acesso à internet, na rede pública, por exemplo, eles pudessem complementar os seus estudos. Isso é o mínimo que a gente precisaria conceder para que o aluno, mesmo que ele, observe o que eu estou falando, mesmo que essas estruturas na parte da tarde, por exemplo, fossem demasiadamente caras para que seja implementado, mas que fosse dada a oportunidade do aluno, se assim o quiser, ele poder permanecer o dia todo na escola. É o ideal? É claro que não, porque ele não vai estar com supervisão, não vai ter algum tipo de encaminhamento que talvez o nível de amadurecimento dele não permita. Mas você daria a chance do aluno que tem alguma vocação natural permanecer não só na biblioteca, mas ter acesso de alguma forma ao conhecimento. Quando nós falamos do material didático, pelo amor de Deus, baseado naquela necessidade de enxugamento, a gente precisa remodelar esse material didático por cada série, contemplando essas mudanças de enxugamento que eu falei, e seria muito bom que esse material didático estivesse disponível online. Por que não disponibilizá-los online? Esse material ele deveria ter exercícios de fixação escalonados no nível fácil, médio e difícil. Esse escalonamento vai ajudar na diferenciação e no aprofundamento requerido em cada matéria, em virtude da escolha da área de atuação específica, seja de humanas, de exatas, pelo nível de turmas avançadas, por que não, se o aluno quiser, e se a gente chegar à conclusão que seria desejável, por que não pegar aqueles fenômenos, alunos fenômeno nas diversas áreas,
poder colocá-los numa determinada aula específica para aqueles alunos, porque o nível da aula poderia subir e para que, imagine você que o nível médio do aluno é por aqui, mas o daquele aluno ele consegue alcançar níveis muito maiores. Mas se a gente trata exatamente todo mundo sempre do mesmo jeito, é bom do ponto de vista social, pelo fato de que é muito bom que o aluno conviva com os seus amigos, mas por que não dar a oportunidade daquele aluno também, numa parte complementar, entrar num nível avançado de aprofundamento no tema dele? Nós estamos talvez perdendo pessoas que um dia poderiam ser prêmios Nobel. O material, segundo meu conceito, o material didático do setor público, ele precisa ser tão bom quanto aqueles do setor privado, assim como os professores também. Essa, pessoal, é a verdadeira revolução. O que pode fazer com que o estudante mais pobre e que o estudante negro, que é muitas vezes talvez estigmatizado quando algumas pessoas têm uma visão até equivocada do negócio da cota, e existe um vídeo tratando da cota no canal, essa é que é a verdadeira mudança que vai fazer com que todos vão competir em nível de igualdade, e não simplesmente uma vontade preguiçosa de você botar uma cota que ajuda algumas poucas pessoas e fica todo o restante sem nenhum nível de aprendizado. Estamos tirando o sonho de um monte de gente. Lembra que eu falei que o material didático precisaria ser online? Seria muito bom que fosse online. Por quê? Porque de casa, ou então daqueles ambientes que o aluno de escola pública poderia ter, os alunos poderiam assistir aulas que ele não assistiu, porque ele estava doente, em relação a qualquer matéria. Ou então ele assistiu, mas ele terminou por algum motivo, naquele dia ele não estava com um aprendizado tão bom, poder rever. Mas de uma formatação um pouco mais intuitiva. Não vá lembrar que antigamente tinha aquelas teleaulas e tal. Eu não estou falando naquela formatação, mas sim de uma outra formatação. A intenção era que aquele conteúdo tivesse um vídeo respectivo àquela aula, que poderia ser o equivalente àquela aula daquela matéria, para que a gente consiga dar o instrumento para que aquele aluno que não conseguiu, ele consiga recuperar, talvez no mesmo dia ou na mesma semana, recuperar o que ele provavelmente não aprendeu. Quando nós falamos, por exemplo, de geografia, seria geografia, história, a gente precisa, nós somos um país, obviamente, nós teríamos aqueles vídeos com conteúdo nacionalmente unificados, mas também, por que não, ter vídeos com conteúdos regionais, com aprofundamento regional. Só que isso só vai ser possível se houver aquele enxugamento, porque nós estamos com uma sobrecarga de informações que aparentemente poderiam ser muito melhor otimizados. Nesse material online a gente poderia estabelecer como se fosse um tipo de telecurso, mas que existiriam algumas diferenças. Por exemplo, seria talvez muito desejável, imagine um aluno de vez em quando assistindo aquela aula, de repente viesse um atleta famoso ou um artista famoso falar rapidamente de um determinado tema. Daria algum tipo de engajamento, algum tipo de diversão para aquele aluno. Por que não seguir isso? Aproveitar também diversas figuras. Por que não colocar a figura, por exemplo, de militares, falando de coisas militares que tem a ver com um monte de coisas que eles estão estudando? Por que não botar médicos no local de trabalho tratando de coisas de ciências, ou até de matemática também, ou qualquer outra coisa? Por que não colocar engenheiros, servidores públicos que vão se utilizar de alguma forma dos conhecimentos para que a gente perceba, opa, eu estou estudando isso, mas o médico precisa disso, olha, eu tenho que estar atento. Eu estudo isso, mas um engenheiro aeroespacial precisa disso, opa, tenho que estar atento. Um servidor público, que alguma pessoa pode ter uma ideia de que o servidor público não precisa de um monte de coisa, vai notar e mudar esse conceito da visão do servidor público. Eu já estou puxando a sardinha para o meu lado.
para que ele note que o servidor público também carece de um monte de informações, de uma bagagem de um ensino que foi apresentado. Então, tudo isso serviria para que essas participações trouxessem o convencimento e a atração da atenção. Nesses materiais online deveria ter recursos visuais muito mais atrativos, muito mais divertidos. Por exemplo, imagine você botar um sujeito bem brutamontes lendo uma poesia. Aquela figura dura com uma leveza de uma poesia lendo. Veja que coisa interessante. Deveria existir também nesse material online links para um acesso a exercícios online, para que se sedimentasse o aprendizado. E após cada realização do exercício, os resultados da nota sairiam, mas o sistema seria muito importante que ele fosse capaz de fornecer muito mais informações para ele perceber quais são as necessidades daquele aluno. E quando nós falarmos dos exercícios, os exercícios ficariam sendo feitos pelo aluno e produziriam um monte de informações de relevância. Então, quando ele estivesse fazendo um exercício, seria demonstrado para ele assuntos que demandam mais atenção daquele aluno. É como quem diz, olha, você está estudando esse rol, por exemplo, de fórmulas, mas preste atenção, você precisa estudar um pouco mais esse assunto. E esse tipo de informação seria baseado nos erros que já tinham sido cometidos pelo aluno. Importante que ao lado de cada questão em que o aluno errou, exista um link para que ele aponte a matéria constando por que é que aquele resultado não é aquele e sim outro. E se possível também até mostrar qual foi o erro daquela assinalada que ele fez. Tão bom seria também que o aluno tivesse um gráfico temporal mostrando a sua evolução ao longo do tempo por matéria. E com base na desenvoltura e no desempenho do aluno nas diversas matérias, aí sim, quando o sistema tivesse verificado, olha, você costuma ter um desempenho muito bom, sei lá, em redação, um desempenho muito bom em português, em matemática, em física, com base nesse histórico, aquele aluno que ainda não se decidiu, ainda não está claro na sua mente, pelo menos ele ter um norte para dizer, olha, eu não posso dizer que você deveria se encaminhar para a parte de humanas, mas as tuas notas nesse ramo terminam sendo maiores. Então já dá algum tipo de direcionamento para que o aluno não fique perdido. Essa formulação dos exercícios deveria ser seriados e com um nível de dificuldade que fossem se aproximando dos exercícios do Enem e também dos vestibulares, para que a gente tivesse o acompanhamento e ali, naquele dia a dia, o aluno também já estaria se preparando para o Enem. Quando a gente constrói, nada é eterno. O que hoje em dia pode ser feito de uma forma que tudo parece ser muito bom, às vezes pode se tornar obsoleto. Que tal fazermos sempre uma revisão a cada 4 ou 10 anos, para que você fizesse sempre um aprimoramento dos temas que estão sendo apresentados? Ou então até uma internalização e uma atualização dos personagens envolvidos. Por quê? Porque se em determinado momento um artista estava muito em evidência e foi capaz de atrair a atenção dos jovens, depois de um certo tempo outras pessoas surgirão com aquele mesmo tipo de apelo. Então, talvez colocar o youtuber do momento, colocar o artista do momento, o cantor do momento e por aí vai. Para questões de física e de matemática, por exemplo, ao mostrar as aplicações práticas dos conceitos, é evidenciar, como eu já falei, como é que são feitas as medições. Quando a gente fosse ensinar literatura, fazer filmagens em locais que representem adequadamente o conteúdo daquele tema. Que tal uma igreja, na natureza e por aí vai? Você vai ter um monte de opções. Quando falássemos de história e de geografia, era muito importante que se fizesse filmagens nos ambientes onde aconteceram os fatos, pelo menos a parte do Brasil. Infelizmente, pelo que eu vejo do modus operandi, muita gente vai se aproveitar, talvez, se aproveitar dessa ideia, com a vontade de ter dinheiro gasto para fazer filmagem lá fora, vai começar a querer
fazer filmagem lá fora. Vamos economizar, não está na hora de fazer diferente não. Fazer algumas filmagens aqui no Brasil e aí a gente poderia tornar isso muito mais intuitivo, porque o aluno já estaria visualizando o entorno. Era como se ele estivesse assistindo um filme, vai ser muito mais fácil. Se está falando da parte geográfica, que tal ter uma demonstração in loco daquele tema, daquele aspecto geográfico? E nessa última parte, mostrar imagens das atividades econômicas. Então eu não estou só demonstrando uma determinada planta. O que é que essa planta termina, por exemplo, refletindo na economia? Você começa a dar algum tipo de elemento a mais do que simplesmente dizer que uma planta é assim, assim ou assado. O quanto que aquela planta ecologicamente ela termina significando. Quando falássemos de ciência e de biologia, por que não buscar um apoio logístico em hospitais, em clínicas? É a cara deles você falar isso. É a cara dele você fazer uma análise laboratorial, coisas que fazem parte do dia a dia. Tem um monte de coisas que a gente precisa fazer. Eu estou gravando isso porque é muito bom sonhar. Só que apenas sonhar não vai adiantar nada. Se a gente não mudar e parar com essas histórias de cada vez mais investimento, a gente não vai se preocupar em ter realmente um projeto. Esquece essa história de patrono, esqueça isso. É bom a gente fazer o que precisa ser feito de forma objetiva. Eu vejo muita teoria. Não precisamos criar uma fórmula de inclusão maravilhosa, não sei. Não adianta. Infelizmente, na minha opinião, aquilo não se traduziu em uma mudança substancial. É importante que a gente saia desse atraso o mais rápido possível. Gostou do vídeo? Espero que você se inscreva, compartilhe, comente, vai ser tão bom ouvir os teus comentários. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.